mais um episódio do Mentes que Conectam, porque conectar mentes é dar sentido à vida. E hoje nós vamos novamente fazer isso. Nós vamos conectar e conectar falando de um tema muito fundamental, um tema que em algum momento da vida eu tenho certeza que você já flertou com ele. Procrastinação. Você já percebeu que às vezes a gente não adia somente as tarefas? A gente adia decisões importantes da própria vida? Essa vai ser a conversa de hoje, tá? Mas é importante lembrar antes, primeiro, o foco do Mentes que Conectam. O foco do Mentes que Conectam é carreira, saúde e finanças. Pilares que são estruturantes na trajetória da vida pessoal e profissional. Também é importante lembrar que nós estamos aqui gravando nos estúdios da Band do Rio Grande do Sul, né, para que saia aqui no YouTube. Aí já fica aquela dica: se não te inscreveu, te inscreve, já encaminha para as pessoas, porque esse tema é um tema que, com certeza, em momentos nos desgasta, traz realmente assim angústias e preocupações, e às vezes traz problemas, porque aquilo que a gente empurrou para frente, em algum momento vai bater na nossa porta e talvez bata não da melhor maneira. E também a gente tem que lembrar que nós temos o apoio, que é super bacana, que é uma parceria incrível, que são os nossos patrocinadores, que estão aqui incentivando com que a gente possa trazer essas temáticas, os convidados, todas as pessoas que têm muita referência, todas as pessoas convidadas são pessoas que são ícones nas suas áreas, que são referência de atuação. Então, agradecimento aqui à Aliança Condomínios e à Rogério Rosa Advogados, né, parceiros que realmente acreditam no desenvolvimento das pessoas e organizações e tornam esse encontro também possível, além da sua companhia, é claro, de toda essa estrutura que a Band News também nos proporcionam. Gente, para falar sobre esse tema, eu trouxe alguém que é especial para mim, porque temos uma conexão que começou de longa data, começou nos bancos acadêmicos. Hoje é um colega super conceituado, é uma pessoa que seguidamente nós estamos trocando figurinhas, que é o Rodrigo Machado Rodrigues. O Rodrigo, ele é especialista em terapia cognitivos nossa, travou a minha língua aqui. Eu brinquei com ele que ia dar um trava-língua no nome dele, que é Rodrigo Rodrigues, né? Daí agora eu botei o Machado para não travar e acabei travando aqui. Mas ele é psicólogo, é especialista em terapia cognitivo-comportamental, é supervisor clínico e também um idealizador do podcast A Nossa Hipocrisia. Eu adorei esse nome, onde ele provoca reflexões muito interessantes sobre o comportamento humano. Rodrigo, seja bem-vindo, que coisa boa aqui, a gente conversando, a gente já troca muitas figurinhas quando tu vai lá me socorrer junto aos alunos, falar sobre abordagem cognitivo-comportamental em grupos. Acompanho tua trajetória, acho muito linda. Obrigada por estar aqui com a gente e falar desse tema tão importante, né? Sim. Jaque, muito obrigado pelo convite, né? Também é uma honra estar aqui contigo. É uma pessoa que eu admiro bastante, né? Que eu tenho o máximo respeito pela tua trajetória, né? Profissional. E eu acho que, assim, né? O nome do meu podcast também tem tudo a ver aqui com o nosso tema, né? Que é a nossa hipocrisia, né? É um comportamento que todos nós vamos apresentar em algum momento da nossa vida, né? E, assim, é do cotidiano, né? O que a gente mais vê hoje, tu abre Instagram, tu abre, né, todas as redes sociais, é o que tem ali, né? Todo mundo tá falando procrastinação, procrastinação, eu procrastino, como é que eu faço isso? Como eu faço pra resolver? Quero pular casas aqui em alguns aspectos, assim, né? Então, que importante a gente poder falar sobre isso aqui hoje, né? É como é importante a gente naturalizar a imperfeição. Exato. Porque é tão interessante, porque se fala muito nisso, temos que aceitar a vulnerabilidade, temos que aceitar as imperfeições, mas no fundo não se aceita. É um desafio, realmente, é uma ginástica emocional constante que temos que fazer, poder dar conta de que, por mais que a vida nos coloque, a gente saiba o que tem que fazer, a gente escorrega. Exato. E aí faz parte, né, essas escorregadas assim. Rodrigo, para a gente começar então essa conversa, ah, ah, todo mundo procrastina, né? Ou tem gente que simplesmente. Tem alguém que não procrastine na vida, que tenha esse feito de conseguir realmente não procrastinar? Olha, na vida eu não sei, a resposta que eu ia te dar hoje aqui nesse ponto é: mortos não procrastinam, Ah, né? Do que a gente sabe, mas boa. pessoas vivas procrastinam o tempo Adorei a inteiro, resposta. né? Não esperava por ela. Isso é coisa de quem tá vivo, né? Basta estar vivo, tu já tem um fator de risco gigantesco aí, que é tu vai procrastinar em algum momento,
Né, assim, não tem como a gente sair disso. E as pessoas: "Ah, mas né, quem procrastina vai ter um comportamento disfuncional", que é o que a gente mais vê também aí hoje nas redes sociais, que é isso que tu tá falando, né. O mundo ele é um lugar exigente, e ele sempre vai exigir coisas, né, de nós, assim, né, querendo habilidades, querendo que nós sejamos resolutivos, ainda mais um mercado de trabalho, né. Então assim, mas como todo mundo, né, nós somos máquinas, né, nós precisamos parar um pouco e a gente também precisa processar a parte emocional da coisa. E aqui que a gente se atrapalha um pouco, né, e que eu vejo muito dos meus pacientes fazendo isso, muito de mim podendo fazer isso, tanto que a gente tá um tempo para marcar esse nosso encontro, e que eu também tive que procrastinar em alguns momentos, porque momentos de vida, o que que eu tinha que, né, dar conta ali. Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim, basta estar vivo para procrastinar, assim para como ter uma doença, né, seja de saúde mental, seja de saúde, né, física, não que saúde mental não seja, mas enfim, basta estar vivo. Né, e eu acho que poder naturalizar e partir desse pressuposto também já desconstruir um pouco dessa imperfeição que tu trouxe, assim, né. Todos nós vamos, desde funcionários de uma empresa a lideranças de uma empresa, todos vão ter o seu grau de procrastinação. Talvez em diferentes topografias, né, mas vão ter suas procrastinações e que isso vai estar, né, sendo alimentado não só por um comportamento emocional também, para a gente não ficar só reducionista a um ponto, mas a um contexto geral, né. O que empresa que a gente está falando, como é que as metas são feitas, enfim, um monte de coisa que a gente pode aqui debater, que eu tenho certeza que a gente vai ficar horas aqui e pode dar mais pano para manga aqui. Nem entender quando tá falando, claro que aqui o nosso foco é a carreira, são as Uhum, trajetórias profissionais, mas mesmo na vida, né, como mãe, como, eu brinco muito isso, assim, a própria esses dias teve alguém que estava falando sobre a culpa, e aí dando um peso, e lá pelas tantas, teve uma pessoa, e agora eu realmente não lembro, mas foi alguma coisa que está rodando hum, pelas redes, e a pessoa trouxe que, a culpa é algo necessário. uhum, Foi a esposa do João Jota, aham, tá, que ele fez um evento lá que ele convidou, ela e a Camila Vieira, e lá pelas tantas elas estavam dizendo assim: "A culpa é necessária também", uhum, porque querendo ou não a culpa é um balizador, e a culpa também vai te trazer como um momento de reflexão, e aí para que tu possa não repetir, para que possa realmente ter os cuidados, né. Então eu acho que realmente a gente abraçar, né, eu adorei quando tu disse: nós somos uma máquina". Nós não somos uma Ah, máquina, não né. somos. Aham, aham. Ah, tá, porque eu entendi, eu fiquei na dúvida se tu tinha Mas acho dito que que pode ter nós saído não errado. somos. Não, não, eu realmente fiquei É. na dúvida, mas depois eu também estava pensando que por um lado, a gente não é um robô, mas a gente também é meio que uma maquininha, né, Uhum. porque se for pensar, nós estamos totalmente somos sistêmicos, somos totalmente a minha vida que está lá fora, minha vida financeira, ela impacta na minha São saúde. várias engrenagens, São né. engrenagens, Hum. se for pensar a gente né, tem isso e tem que cuidar, até porque tem gente que acha que tem que pegar no tranco, né, mas vamos lá. Rodrigo, todo mundo acha que a procrastinação é preguiça. Uhum. É que daí também tem o risco, então nós estamos naturalizando, mas naturalizar não é minimizar, Isso. não é banalizar. Eu acho que esse é um ponto importante da gente deixar demarcado aqui. Então, algumas pessoas entendem como, preguiça, outras pessoas entendem como medo, Uhum. tá. Existe algo emocional atrás desse comportamento da procrastinação? Uhum. Essa é uma dúvida bem legal, assim, porque é isso, né, são os estereótipos que a gente coloca dentro desse comportamento, assim, "Ah, tá, então se tu procrastina, tu é preguiçoso". Pode ser, e pode não ser, né. Eu sempre gosto de tentar analisar qual é o contexto que esse comportamento tá, né. Obviamente dentro, né, da procrastinação, que é, né, a necessidade de adiar algumas tarefas para poder fazer coisas mais, confortáveis, né, ou até irrelevantes, né, porque como eu sempre digo, eu lembro quando a gente fez um grupo, né, pra trabalho de procrastinação acadêmica, todo mundo teve a casa limpa naqueles momentos em que tinha um trabalho para fazer, um trabalho para entregar, a casa estava organizada, né. Então, em alguns contextos, a procrastinação ela pode ter sim um cunho emocional, né, tem uma função de poder evitar algum tipo de desconforto, que foi justamente o que tu trouxe da culpa, por exemplo, né. Vamos pensar aqui em emoções desconfortáveis. Eu gosto de brincar que todas as nossas emoções elas têm uma função, né, independente dela ser confortável ou não, né. Se a gente sente tristeza hoje é porque tem algum motivo, né, até de adaptação nossa para sentir essa tristeza e poder adequar os nossos comportamentos a determinadas coisas, assim como a culpa.
Se eu sinto culpa sobre algumas coisas, provavelmente tem alguma coisa de valor para mim atrás disso, né, sei lá, tô procrastinando, vamos pegar aqui nosso exemplo, tô procrastinando com a Jaque, né, a Jaque tá me convidando há um tempo, tá me convidando há um tempo, claro que eu me sinto culpada, eu até te dizer: "Jaque, me desculpa, me desculpa em ter que te recusar nesse momento, mas eu realmente não consigo". Mas como que a gente pode organizar para que isso aconteça, visto que para mim é, né, valioso poder estar aqui contigo, é valioso poder estar mostrando o meu trabalho, é valioso poder também, né, estar trocando aqui e conhecendo outras pessoas, né. Como que eu posso fazer isso dentro, né, da minha organização? Então, assim, a procrastinação ela pode sim ter um cunho emocional, que vai ter em alguns momentos, em outros contextos, né, talvez não, então tudo vai depender disso. Mas a gente vai estar sempre tentando, né, sempre não. Em alguns momentos a gente vai estar evitando emoções desconfortáveis, aquelas que a gente não tem abertura. E aí já começa numa estrutura mais social, se a gente para pensar a procrastinação, que não é um comportamento individual, né. Nós vivemos uma sociedade em que reforça todo o tempo a gente não sentir emoções desconfortáveis, né. Ai, se eu pedir agora para Jaque eu vi um meme esses dias muito bom, que era, me senti pressionada, pois o meu chefe me deu um prazo. Claro É. que não é legal. Obviamente, eu, Rodrigo, quando eu recebo prazos para algumas coisas, eu também fico ansioso, como tudo na vida, né? E é uma resposta que eu preciso, é uma emoção que eu preciso para me levar, né, para me impulsionar ou para uma luta, ou para uma fuga, ou que eu congele, certo? Eu preciso dela para eu poder performar aqui dentro do meu trabalho. Vamos pensar aqui que é o foco, né? E assim como outras coisas na vida, né. Então a gente já está acostumado a: "Eu não posso sentir isso. Isso aqui não é legal", a gente já vai aprendendo desde o início, ansiedade não é legal, tristeza não é legal, culpa não é legal. Então nós vivemos em uma sociedade em que está reforçando isso o tempo todo, todas essas, conexões aí frente às nossas emoções. E para isso a gente vai desenvolvendo estratégias, e a procrastinação é uma delas. Para algum contexto isso pode ser super funcional, né. Mais uma vez, não vou me ater aqui aos detalhes, né, mas em outros não. Pensando aqui na carreira, talvez a gente precise pensar formas de como que nós, toda a sociedade tem funcionado para isso, né, como que a gente, alimenta isso de forma sistêmica, né, dentro das empresas, né, a campo individual, enfim, nas relações, em todos os papéis que a gente vai desenvolvendo aí. Não sei se faz sentido para ti Sim, essa mas eu lógica. só quero voltar. Nós vivemos numa sociedade que reforça o não dar conta das emoções, ruins. Exato, das desconfortáveis, né, porque é isso, né, até legal que tu tenha dito isso, assim, né, dar conta das emoções ruins. A gente aprende que tem emoções que são boas e às vezes tem emoções que são ruins, e não necessariamente, né, no meu dia a dia, na minha prática clínica, eu sempre digo para os meus pacientes: "Olha, vão ter emoções que vão ser um pouco desconfortáveis, né, não é que elas sejam ruins, porque a gente já dá uma conotação, a gente já tá dando uma avaliação para isso. A gente precisa ter abertura para poder vivenciar elas e poder entender o que que é nosso, o que que é do ambiente e para qual direção a gente vai ir, né, porque todas as emoções elas são quase como sinais de alerta para uma necessidade que é nossa, né. Então, mais uma vez, pode ter contextos em que, sei lá, né, tô me sentindo muito pressionado no trabalho, possa ser algo, né, desproporcional ao que eu gostaria. Beleza, então a gente pode aqui ter um autoconhecimento sobre isso, né, e para ter esse autoconhecimento eu preciso ter abertura. Né, e essa abertura eu acho difícil, e tô falando, né, como eu disse, a nossa hipocrisia. Eu também tenho minhas dificuldades para sentir algumas emoções que não são legais. Tu acha que eu gosto de trabalhar ansioso? Claro que não. Tu acha que eu gosto de trabalhar triste? Claro que não, né. Mas eu tenho um compromisso, que é do meu valor, do que eu acredito, né, que, eu gosto de, né, de ajudar pessoas, né. Então aqui eu tô comprometido com isso, independente do meu estado emocional ou não. Uhum. Claro, é que é isso. Claro que a gente não gosta, tá, e não é prazeroso a Aham. gente sentir a emoção ruim, as emoções, né, que nos colocam numa situação de uma maior ansiedade, do medo, Uhum. mas ela é absolutamente da vida. Uhum. É, e ela também é necessária para que a gente também possa descobrir novos recursos, Exato. que é como é que eu lido com isso, como é que eu enfrento, poder e trabalhar nesse ponto que é o ponto do autoconhecimento. Eu fiz um podcast que a cada 2 meses eu estou fazendo um podcast sozinha, para poder trazer realmente, conceitos, né, dentro da experiência e conceitos que eu entendo que são fundamentais para esse desenvolvimento da trajetória pessoal e profissional. E aí o primeiro deles foi sobre autoconhecimento, Uhum. porque ele é o pilar de qualquer projeto de planejamento de carreira ou projeto de desenvolvimento profissional,
os primeiros, encontros vão ser no sentido de olhar para dentro. E a gente vê isso na carreira, as pessoas muitas vezes olhando primeiro para fora, olhando para o mercado, olhando para as oportunidades, e é por isso que a conta não fecha. Então a gente precisa fazer essa volta. Mas, dentro dessas experiências, assim, pegando até os teus os casos, e eu lembro que, o que nos motivou foi exatamente que tu estava contando que vocês fizeram um grupo com pessoas de procrastinação, com alunos, com estudantes. Exato, ali na época do estágio, né, É. ali no serviço escola, exato. Então, de poder oferecer para os estudantes, porque é isso, sim, os estudantes acabam recebem o cronograma, Deus o livre não ter o cronograma, Deus o livre não ter tudo explicado no Moodle, mas daqui a pouco as informações estão lá, o Moodle está lá e a pessoa não olha. E aí quando vê ela vai deixando, vai deixando, vai deixando e vai procrastinando. Exato. E aí vocês fizeram um grupo pensando nessa dor de tantos estudantes. Vida real, né, e aí mas, e aí quando a gente começa a olhar para isso, né, Rodrigo, para a gente explorar um pouquinho mais dentro desses sentimentos da culpa, da evitação, o que que as pessoas que nos acompanham, porque aqui são muitas pessoas que são profissionais de mercado que nos acompanham, existem muitas lideranças, inclusive eu estou querendo levar o Rodrigo para as empresas também, porque a gente percebe isso, que às vezes as pessoas estão no caos, porque elas também não conseguiram se organizar diante das demandas. Exato. Então eu vou, avolumando, eu vou deixando, eu não vou olhando para aquilo que eu preciso fazer, e aí quando vê a pessoa está num caos muito maior, porque ela não soube realmente fazer a organização. Hoje a gente está falando muito disciplina, Aham, organização, e disciplina como uma das competências extremamente importantes para quem quer, trabalhar com alta performance e quem quer deslanchar na vida. aham. Então, Rodri, pensando nisso, assim, né, o que que são, dessas, causas recorrentes, né, da questão das emoções, onde é que as pessoas tropeçam mais, né? Quais são Uhum. as causas? Eu sei que nós não estamos falando de que tudo é assim, Claro. de determinismos, mas quais são essas emoções? Tem algumas coisas que vai, né, que tem até na literatura hoje falando, né, de estudos de procrastinação, assim, né, a gente vai falar muito ali, né, e associam muito a comportamentos de procrastinação a perfeccionismo, né, que é uma coisa que se a gente também para pensar que é altamente reforçada na nossa sociedade, né, perfeccionismo, medo de errar, né, medo de se sentir exposta, exposto, enfim, né, evitação daí, sei lá, de ansiedade, né, de culpa também a gente pode falar, mas assim, de construtos mais cognitivos que a gente tá falando aqui de uma alta exigência. Então, se você botar num grande guarda-chuva de comportamentos, a gente tá falando de uma alta exigência. Né, uma pessoa que tem altos níveis de exigência podem ter mais, vulnerabilidade a desenvolver esse tipo de comportamento em seus ambientes de trabalho tranquilamente, né. Vamos pensar aqui, eh nesse grupo, né, por exemplo, o que a gente mais vê eram, né, estudantes que estavam se, criticando excessivamente, na a sua performance naquele trabalho que precisavam entregar, né. Não era por um descompromisso necessariamente, daí por isso que fica muito fácil, né, cair nessa linha tênue de: "Tá, a pessoa é preguiçosa, ela é indisciplinada, ela tem a", né, não, né, então tem ali um alto índice de criticismo, de exigência frente a alguns comportamentos, né, e medo de errar, né, enfim, então eles não conseguem se expor a isso, e que eu acho que casa muito bem com aquilo que a gente estava falando, a abertura de poder sentir algumas coisas, não tão confortáveis, quase me peguei falando negativas aqui, mas não tão confortáveis, porque mais uma vez, né, Jaque, tu acha que eu adorava te entregar o trabalho de grupos no final do semestre e adorar o teu feedback lá, né, "Olha, Rodrigo, tu podia melhorar isso e aquilo". Claro que não, né, mas eu acho que tudo isso também me desenvolve enquanto pessoa. Claro, se isso fizer algum sentido pra mim, né, não vou eu, sei lá, eu, Rodrigo, que não sou atleta, vou lá, vou correr numa competição, não faz nenhum sentido pra mim, não tem nenhum valor nesse momento da minha vida, né, então isso não importa, mas ser psicólogo naquela época me importava, né, então qualquer feedback que vai vir à minha construção, não é legal de se escutar. E o que tu falou de autoconhecimento eu acho fantástico, assim, né. Eu vejo hoje nas mídias sociais ali, todo mundo fala muito de autoconhecimento, mas autoconhecimento não é confortável. Se deparar com as tuas limitações, se deparar com aquilo que é da tua realidade, não é legal. As pessoas ficam dizendo: "Ah, mas aí tu sai mais feliz". Às vezes não. Autoconhecimento não está conectado com felicidade. Nunca vai estar. Em alguns momentos pode ter.
mas em algumas a gente sai mal, né. Que atire a primeira pedra, que nunca saiu de uma sessão de terapia mal, mas depois sentiu que cresceu. Existe também crescimento na dor, né. Mas Muito. e mais uma vez, não estamos falando aqui, né, de: "Meu Deus do céu, temos que sair, batalhar e ficar o tempo sofrendo". Não, não é sofrer o Sim, o tempo todo. caminho não é até porque isso, nós não somos deterministas, né, então, assim, não é dizer o seguinte: "Ah, não, tu vai sofrer, daí ai, que bom que nós vamos sofrer. Ah, que coisa É. maravilhosa". E a partir desse sofrimento não, não é isso. Mas que no decorrer, né, no momento que a gente começa a olhar, tu começa a te deparar, porque são aspectos de mudança. Tu tá falando sobre isso e eu estava pensando alguns pontos de procrastinação e tem um deles, que aí eu vou botar a público aqui, vou me Uhum. expor, né, eu tô com um livro, que o livro tá a um passo de sair. Aham. Ele tá, assim, naquele momento que é realmente e aí, nesses momentos eu me pego, né, e aí entra um monte de demandas. E quando se alguém me pergunta: "O livro é importante?", eu digo: "O livro é muito importante". Mas entram algumas outras demandas, e quando entram essas outras demandas, eu deixo o livro, né, o livro é tão emblemático que eu falava: quando crescer eu vou escrever um livro, quando eu crescer eu vou escrever um livro e tal". E um dia uma colega me deu um livro de capa dura, com as páginas vazias, e ela disse: "Toma, Jaque". Tá na hora. É, e aí quando ela me fez aquilo, eu disse: "Sacana". Eu fiquei assim, né, com amor e ódio, né, dela, assim, eu disse assim, porque de uma certa forma ela estava me dizendo: "Para de falar e Hum. faz". Uhum. E aí isso foi evoluindo, e aí agora o livro ele tá assim, faltando, eu diria, um quarto do livro para a gente encerrar. Final, já tá pra Finalzi final. sim, final, né, ele tem já vários capítulos escritos e tal, claro que depois falta a questão da revisão com a editora e tal, mas assim, o conteúdo todo tá ali. E aí tu fica pensando nesse sentido, né, o que que é que faz com que eu coloque outras atividades na frente, porque a procrastinação ela faz isso também, Uhum. né, ela faz com que eu empurre algumas ações e, ao empurrar algumas ações eu estou passando outras na frente, porque é isso, eu não sou um preguiçoso que estou lá com os pés para cima sem fazer nada, né, Exato. não que não tenha também uma situação assim, né, mas Hã. E aí, nesse sentido, é poder estar entendendo, né, quais são os fenômenos que estão por ali. Uhum. E aí a gente fala sobre isso, né, a autoexigência. E, Rodrigo, vamos explicar para quem é leigo, né? Hum. Como pode alguém que é perfeccionista, alguém que tem autoexigência, então é isso, a pessoa tem uma vontade muito grande de andar, Uhum. né? Como pode essa pessoa que tem tanta vontade de andar, ela fazer movimentos na direção contrária? E é isso, né, logicamente que tá como, né, assim, porque de primeira Não é instância a gente lógico? não é lógico, né, então se não é lógico é muito difícil a nossa empatia em alguns momentos, né, ainda mais no mundo Uhum. real, vindo, né, de turbulências, enfim. Mas vamos parar pra pensar aqui, né, vou pegar até teu exemplo, tá, já que eu vou trazer isso, Claro. assim, né. Por Eh favor, consulta ao vivo. Vou pegar aqui até teu exemplo. A Jaque tem aqui, né, um alto grau de exigência, né, já que ela é competente no que faz, a Jaque, né, enfim, tá sempre se aprimorando para poder entregar os melhores resultados, né, para quem ela trabalha, para seus parceiros, enfim, excelente, né. Então, obviamente, com o livro, ela não vai ter uma postura muito diferente se tem algo de valor ali, certo? Então, na hora que eu vou me conectar com isso de escrever, vou sentar e vou escrever o meu livro, né, que hoje as pessoas digitam, mas enfim, né, vou ali escrever fazer a parte grossa da coisa, começa a vir vários pensamentos que eu imagino que não sejam muito legais, né. "Ah, tem que entregar isso aqui logo", né, "Não tá ficando bom", né. Eu lembro quando eu escrevi meu TCC, eu escrevia uma frase, eu apagava toda a frase: "Não, tá ruim". Eu não deixava, eu era a pessoa que não deixava e, assim, demorava pra eu fazer as entregas, assim, né. Sim, a crítica, daí isso que as pessoas chamam de síndrome do sabotador? Tem isso, que é bem famosa também hoje, que é Uhum, isso, a síndrome do impostor, do né. impostor. Que eu tô sentindo ali que tem algo que não tá boa, que não tá, né, enfim, que se popularizou muito assim, né. Porque é isso, né, "Ah, não tá legal, não acho que não tá bom o suficiente, mas eu não consigo entregar. Tá, mas eu acho que a minha orientadora que não vai gostar, mas acho que a editora não vai gostar do que eu tô entregando aqui. Eu preciso de mais, eu preciso me certificar de que isso tá bom. Então eu preciso me fazer 1000 entregas antes, eu preciso", e as pessoas vão dando as estratégias, né. Como eu disse pra vocês, quando eu fiz meu TCC, minha louça nunca estava suja, né, o meu quarto sempre impecável, né, estava tudo lindo e maravilhoso. Adoro organizar minhas coisas, né, mas é isso,
tinha uma função de comportamento ali muito diferente. Não A quero esquiva, a fuga da atividade principal. isso que era o que, por exemplo, eu queria me formar, né, eu queria me tornar especialista, né, mas, tá, eu não quero passar por esse desconforto, né, não tem como. Eu sempre digo, né, e faço um paralelo, uma analogia aqui da minha vida, quando eu fazia natação quando eu era criança, eu tinha muito medo de mergulhar embaixo d'água, então eu mergulhava com óculos na natação e eu não abria o olho, até que eu lembro do professor disse olhou pra mim: "Rodrigo, pra mergulhar tu precisa abrir o olho", eu falei: "Eu não quero sentir medo, né, eu não sei o que que tem ali embaixo". E: "Não, Rodrigo, vamos, eu vou mergulhar contigo e tu vai abrir o olho". E eu lembro até hoje da imagem na minha cabeça, eu abrindo o olho e ele fazendo um oizinho, assim, pra mim, né, e eu acho que é isso, assim, isso é poder enfrentar um pouco das emoções confortáveis. Claro, que eu tô trazendo medo como exemplo, né, mas, pra isso eu vou ter que enfrentar, talvez ser julgado, talvez ser criticado, e eu acho que isso faz parte da vida. Quanto mais a gente se abre para o mundo, maior a probabilidade de que a gente vai ter que passar por algumas situações. E nós, enquanto seres humanos, precisamos construir uma certa casca para isso. Para a gente estar aqui hoje, né? Já que, obviamente, vai ter pessoas que vão nos escutar e não vão concordar com o que a gente está falando. E tá bem, né? Mas isso não tira do nosso propósito, que foi o post que tu fez essa semana ali, né? Vamos voltar para aquilo que é importante pra gente. E pode ter pessoas que vão discordar disso e a gente vai ter que lidar com isso. Essa casca ela é importante, é como se fosse uma proteção da nossa pele, né? Peles hipersensíveis, né? Que é isso que eu brinco assim, pele Uhum. hipersensíveis a esse tipo de desconforto, provavelmente vão fazer o quê? Se proteger. Se esse estímulo é perigoso, uh-uh, prefiro evitar, prefiro dar aqui algumas voltas para passar pelo mínimo de crítica, pelo mínimo de situações desconfortáveis, né. Simples assim. E uma outra coisa que eu também penso, tá, então assim, nós estamos abordando aqui a questão, então, de uma extrema exigência, Uhum, do medo de não agradar, uhum, porque no Brasil a gente tem uma incidência muito grande de desejabilidade social, é uma palavra bonita, grande, desafiadora, né, desejabilidade, nós queremos ser queridos, nós queremos ser aceitos. Então a gente está falando nisso, na uma exigência extrema de perfeição e de estar sempre, se garantindo que vai estar tudo perfeito, que não vai ter falha, uhum. um receio muito grande de não ser agradável, então essa é uma outra coisa. E os medos. De errar, né, seja lá o que for, né. Então, isso, né, são componentes que aparecem bastante na literatura e que a gente vê na prática acontecendo o tempo todo relacionado, que choca, né, muitas vezes, como assim uma pessoa perfeccionista tem maior probabilidade de ter alguns comportamentos de procrastinação, né, porque a gente sempre pensa: "É a preguiça", né, a pessoa não está interessada, a pessoa não quer. E não, né, não é os dados vêm nos mostrando outro lado da moeda, né, que é um Sim. lado que a gente precisa cuidar, né. E um outro ponto que me ocorreu agora também é que existem pessoas que são mais práticas. Uhum, Tá? Então são pessoas que são muito do fazer, né. Eu tenho dentro dos meus estudos de, psicologia, daí dentro de uma avaliação da análise transacional, tem alguns estudos que colocam assim: "Bom, nós temos motores, compulsores". Então tem algumas pessoas que são muito do sentir, tem algumas pessoas que daí entra a questão da desejabilidade. Tem algumas pessoas que são muito do perfeccionismo, então seja perfeito. Então o propulsor lá que está lá uhum, bombando é o seja perfeito. E tem algumas pessoas que são da ação, do uhum. fazer, do estar em movimento. E aí para alguém que está muito em movimento também, em alguns momentos sentar e concentrar também é difícil. Uhum, uhum, Isso também aparece dentro dessas situações, dá um pouco de consultório, de pessoas que têm, dá um pouco, porque é interessante isso, né, eu lembro da minha mãe, quando nós perdemos o pai, né, a maneira como a mãe lidou com a depressão foi ter uma hiperatividade. uhum. Então ela caminhava, na época ela era professora ela tinha academia, É. então na academia ela dava 5 horas de aeróbica uma atrás da outra. Então chegava em casa ela estava exausta, Hum. porque ela tinha também, assim, se colocado muito, né, nessa atividade, mais de é quase como se estivesse, assim, conduzindo muito a depressão dela, muito mais pela raiva, Mais do que compensatória, mais né. compensatória. Uhum,
E aí, e esse pode ser também um mecanismo que daqui a pouco possa estar atravessando a questão da procrastinação? A parte mais compensatória, tu diz É. assim, na linha de pessoas que conseguem fazer mais, e aí quando vão sentar É não isso, de ter conseguem. uma agitação maior, assim, Uhum, dá um pouco uma pessoa está sempre em movimento, então ela tem dificuldade. Eu não estou falando transtorno de déficit de atenção, entendi. né, não estamos falando da pessoa que tenha o transtorno de porque eu imagino para quem tenha o TDAH, tenha essa dificuldade, Isso. né, mas pessoas que tenham mais um componente realmente mais, prático, mais do fazer, essas pessoas tenham mais dificuldade de sentar, organizar agenda, atividades de escritório. Isso. E isso é bem legal, né, porque normalmente a gente atrela, né, a procrastinação muito, a só gerenciamento de tempo. Daí a gente tá falando aqui, não, também tem um gerenciamento que é emocional, mas é isso que tu tá me trazendo, eu acho que daí é uma procrastinação com outro tipo de função, que é, tá, de que habilidades que eu preciso desenvolver para organizar melhor o meu tempo. Que aí é a parte superficial do comportamento que é mais acessível a todos nós, quando a gente, né, tá no nosso dia a dia, assim, que é isso, né. Tá, como é que eu vou organizar então o meu tempo para poder fazer isso? Né, como que eu planejo, que passo a passo que eu vou colocando nisso? Porque é isso, dentro do fazer, eu me identifico super, né, já que nessa linha, assim, eu gosto de fazer muitas coisas, né, eu tô sempre inventando alguma moda, nunca tô só no consultório, né, então Uhum. assim, eu vejo, daí eu tenho a minha sócia Laura, tem várias coisas que eu já fiz, a gente vai ter imersão agora, né, em maio, tem várias coisas que eu já fiz e ela: "Tá, mas Rodrigo, tu pulou umas 70 etapas aqui. Volta meu amigo, volta que a gente precisa organizar isso aqui". Eu: "Mas Laura, mas já tá tudo organizado, tá tudo lindo e maravilhoso". "Volta", né. Então é isso, assim, né, de que eu vou indo na parte que é claro que eu adoro, que é a minha parte prática, eu consigo falar com as pessoas, eu puxo isso, né, enquanto a Laura é super racional, tá, vamos nos dados, vamos nas planilhas, vamos fazer isso, né, então esse é o ponto, né, é dessa habilidade de que daí eu tenho, tá, volta Rodrigo, eu tenho alguém que me segura, eu tenho alguém que me puxa hoje, né, mas é isso, daí eu tô falando de gestão de tempo, né, Uhum. administrativo quase a coisa aqui, né, Uhum. não é tanto do emocional aqui, né. Então, eu acho que é a gente poder ver para a gente poder até, aumentar, ampliar aqui a discussão, né, vai depender da função da procrastinação. Nem toda procrastinação tem a mesma função, algumas têm uma questão mais emocional, outra tem a de tempo mesmo, que a gente realmente precisa sentar: "Olha só, já que eu tô vendo que tu tá um pouco desorganizada aqui, tu quer ajuda em alguma coisa?", né, que é onde a gente tá acostumado, né, e tá mais permitido a se falar do que a outra parte, né. Sim. É, e interessante a gente poder fazer essa compreensão. Claro que vão ter pessoas que estão nos acompanhando, que são nossos colegas aí, né. Já fica um beijo para Laura também, né. E então tem pessoas que nos acompanham, mas tem muitas pessoas leigas que estão e pessoas que estão vivendo essa dor e que estão buscando com a gente. Então poder entender que tem o componente emocional, então e aí esse é o que a gente estava conversando até agora. Mas também tem alguns momentos que é olhar o tempo, entender que o tempo é finito e poder realmente estar, organizando esse tempo junto às atividades que está se fazendo. Então é uma coisa mais administrativa. Exato, mais um gerenciamento é isso, mais um gerenciamento de tempo, né, do que de como que a gente vai estar planejando, né, da tomada de decisão, enfim, né, mais no nosso como a gente antecipa as tarefas, né. Hum, Que é uma habilidade super importante que está aí presente em diversos transtornos, como tu falou, TDAH, por exemplo, né, que daí a gente vai estar falando de uma necessidade biológica, né, mas para ter essa dificuldade nesse ponto, não necessariamente precisa ter uma psicopatologia, que hoje a gente vê também aí saindo um boom, e que não necessariamente, né. que bom tu tá falando isso, assim, porque o Rodrigo tem a prática clínica diária. Eu sou psicóloga, mas a minha atuação da saúde é na área do trabalho. E o Rodrigo vive área clínica. Exato. É importante também estar falando disso, de que as pessoas em alguns momentos estão banalizando alguns diagnósticos. Exato, exatamente, né, então, se tem aí agora, né, claro, maior conhecimento e eu acho como tudo na vida, né, a gente está ampliando conceitos, eu acho que a gente precisa ampliar, precisa ter todos esses estudos que estão tendo hoje em dia, mas, é isso assim, né, a gente também vai precisar ter algum tipo de parâmetro para que a gente consiga ver do que é do patológico, o que é, né, de uma falta de aprendizado na vida, né, porque tem coisas que a gente, né, vamos pensar que nem musculação, né, tem gente que não precisou treinar tanto uma questão de planejamento ao longo da vida, né, que conseguiu se virar muito bem. E vamos pensar na nossa sociedade, né. Sim. Bom, escola, eu sempre estudei na escola um dia antes da prova, e passava na escola muito bem, então eu não precisei aprender a me gerenciar em vários aspectos ali, né. Então é como se fosse um músculo que eu preciso treinar agora na vida adulta, né,
para eu conseguir me organizar em outros vários aspectos, né, das funções que eu tenho, nos papéis enquanto psicólogo, enquanto amigo, enquanto filho, enquanto namorado, enquanto um monte de coisa que eu vou ter preciso me organizar, né. E é importante porque esse é um outro demarcador que a gente precisa estar atento, que é o ambiente. Agora está na moda a gente falar na palavra ambiência. E mesmo que ela esteja na moda, aí a gente pode desqualificar por estar muito rodada e muito repetida, mas é algo extremamente fundamental a gente analisar qual é o contexto que nós estamos inseridos e qual cultura nós estamos inseridos. Porque se a gente for pensar no Brasil, esse comportamento de deixar as coisas para o final, não chegar na hora, também é um comportamento muito recorrente dentro dos nossos ambientes escolares, acadêmicos, de vida. Exato. Ah, O jeitinho brasileiro, já tem até jeitinho nome. é isso, jeitinho brasileiro, de que a gente pode não a pessoa que se preocupa em organizar o tempo, talvez essa pessoa seja chamada de chata ou de rígida, Uhum. e na verdade ela é organizada. Exato. Exatamente, né. Por e eu sempre digo, né, esse final de semana eu tive aniversário de uma amiga e ela falou: "Cheguem às 6 horas da tarde". E o Rodrigo sempre foi pontual em vários aspectos da minha vida. Cheguei às 6 horas da tarde, eu cheguei, ela estava organizando as coisas ainda, ela: "Meu Deus, tu foi muito pontual". E eu fiquei: "Amiga, tu disse pra eu chegar às 6 da tarde, então estou aqui às 6 da tarde", né. Sensacional. Porque pra mim isso é valorização de tempo, isso é a gente poder, né, parar e, né, guardar uma parte e mostrar importância para as pessoas, né. Sensacional, ela botou um horário que ela não acreditou que as pessoas iam cumprir, Exato, tá né. certo? E a gente Ela foi realista. exato, e a gente trabalha com tempo, né, tem algo mais valioso que o tempo, né, assim, meus pacientes, né, se eu vou atender às 2 da tarde, às 2 da tarde eu estou ali pronto, independente do que tá acontecendo na Sim. minha vida, né. Ah, esses dias eu perguntei numa empresa que eu estava dando consultoria, e porque a gente tinha que calcular o tempo da minha palestra. E então, tá, já que tu vai, ter, a gente vai te dar 1 hora. Eu disse: "Beleza, 1 hora". O evento começa, vamos aqui um horário, né, às 8h. Então tá, então eu tenho das 8h às 9h. Aí eu fiz a seguinte pergunta, só que é importante, bem importante, realmente vai começar às 8h? Uhum, E eu disse: "Eu não", e não me entendam mal na pergunta, mas existem algumas empresas que eu vou, que 8 horas é 8 horas, hum, e 8 horas está todo mundo lá. E existem empresas que eu vou, que se diz 8 horas e se começa 8h15, 8h20. E aí o que que acaba acontecendo? Eu não terei a 1 hora, uhum, né, ou então eu vou levar até 9 e pouquinho. Só que querendo ou não, daí já fica uma sensação de que quem está atrasando quem, né? exato. E então daí eu fiz essa pergunta justamente para poder entender, porque talvez eu tivesse que, fazer a minha fala pensando 40 minutos e não 60 minutos. Daí eu preciso retirar alguns slides e tal. E isso muito fruto dessa cultura que a gente vive, né, que tem essa dimensão que tu está falando, que é a dimensão de administrativa, no sentido de gestão do tempo, Isso, que é um recurso finito. exatamente, né, e o quanto que isso vai impactando e moldando e reforçando alguns comportamentos que inclusive a gente não quer. Né, imagino que nenhuma pessoa, né, ali que tem cargo de liderança gostaria que uma pessoa, né, que estaria hierarquicamente abaixo procrastinasse, porque tem, né, as demandas da empresa, tem ali, né, toda a cobrança por cima, porque como eu disse antes, o mundo ele é exigente e vai seguir sendo, né, gostando ou não, em alguns aspectos, assim, mas aí como é que a gente lida com isso? Como é que a gente está moldando? Como é que a gente está modelando também isso, né? Isso é legal da gente poder pensar e ampliar um pouquinho para tirar, tá, só a Jaque que está procrastinando, então a Jaque é o problema daqui. Vamos tentar entender enquanto sistema, né? O como que a gente também alimenta ou não esse tipo de comportamento dentro de uma empresa, né? Eu acho que isso é muito legal da gente poder pensar assim, né? Sim. E dentro disso, Rodrigo, quais são as consequências? Pois é uma pessoa que está sofrendo com a procrastinação. Então, por todos esses motivos que nós falamos, mas ela está sofrendo por essas questões emocionais. Então, nós vamos Uhum, voltar para o campo das emoções. perfeito. E essa pessoa tem, né, por N motivos, ela tem procrastinado muito nas suas atividades. Em função disso, ela está com dificuldade de entrega, Uhum, tá um pouco no seu ambiente profissional. Por estar com dificuldade de entrega nas suas atividades, não está performando. perfeito. Em função disso, estou fazendo um cenário caótico aqui, né? E ela também daí acaba trazendo, levando problemas para casa,
Uhum. Porque eu tô falando isso e tô lembrando de uma situação, Perfeito. de uma pessoa que trabalhava dentro de uma empresa que eu dava consultoria, e essa pessoa estava com dificuldade de organizar suas atividades, então ela vinha procrastinando, vinha fazendo, levava trabalho para casa, ficava ia dormir tarde, Uhum. afetava a rotina da família, acordava com um senso de cansaço, aquele senso realmente realmente da pessoa que acorda parece que está com o colchão nas Sim, costas, bem fisiológico a bem coisa assim. fisiológica, Uhum. e começou a entrar num ciclo vicioso bastante grande, a ponto de alguns colegas começarem a reclamar, e de uma pessoa que era um cliente interno começar a pedir para o seu diretor, o Uhum. diretor desta pessoa, que o demitisse, porque essa pessoa estava realmente deixando de ser quem era, né, Uhum. e que estava começando a comprometer no seu trabalho, nos resultados. Então, quando a pessoa daqui a pouco ela está diante desse cenário, como é que ela pode sair, né, quais são, né, como é que se quebra esse ciclo? Perfeito. E acho que nessa história é bem legal, né, porque a gente dividiu para ser didático ali, mas é isso, às vezes pode ser os 2, né. A gente pode ter um gerenciamento de tempo, né, administrativo, e a gente pode ter algo emocional envolvido, né. Então aqui são 2 funções, podem coexistir no mesmo contexto, né. E eu acho que uma coisa muito legal, assim, da gente poder, né, em nível individual aqui falando, né, é a gente poder pensar juntos, a fazer algumas perguntas para essas pessoas, assim, né. O que eu perguntaria, né, é primeiro, né, eh, quais são as coisas que importam para ti dentro do teu trabalho? Né, eu acho que é uma pergunta simples, né, mas que pode colocar alguém para pensar, assim, né, do que tu valoriza aqui dentro. Né, assim, pra pessoa poder trabalhar uma questão de autoconhecimento, que é o que a gente estava falando, básico, né, assim, o Uhum. que que pra ti é importante aqui, o que que tu, né, tem pra te desenvolver mais, enfim, então poder trabalhar esse aspecto de autoconhecimento, poder ver quais são os obstáculos que essa pessoa tem ali, né, tanto em termos que pode ser fora do trabalho, né, porque a nossa vida também acontece lá fora, né, o que que a gente pode também, engajar até as empresas como um recurso para essa resolução. Então, o que que a gente pode fazer por ti para que possa melhorar algumas coisas e que tu consiga entregar? Porque isso é um dado de realidade, né, o mundo não vai parar e ser totalmente: "Ai, vamos cuidar da necessidade da Jaque agora, nesse momento". Não, porque tem 2 interesses aqui. Sim, tu tem um cliente esperando. Exato. E como é que a gente vai fazer esses acordos, né, porque também é Uhum. papel, por exemplo, dessa situação que tu trouxe, da pessoa se poder se responsabilizar e trazer: "Isso aqui é uma demanda para mim". Eu tô tendo dificuldade nisso, eu tô patinando. E é o que eu sempre digo, quando alguém me traz com maior consciência as suas dificuldades, obviamente eu vou empatizar muito mais, do que eu ter que ficar tentando entender, claro, esse é meu trabalho enquanto psicólogo clínico, mas as minhas relações fora, do que eu ter que, tá, o que que tá acontecendo com a Jaque? Eu tenho que, né, ficar uma coisa meio Sherlock Holmes, assim, até eu adivinhar qual é o problema da Jaque, pra eu identificar, pra eu. Não, eu não tenho tempo pra isso, né? Sim, a minha vida tem outras demandas, assim, né? Sim. Então acho que esse é o ponto. Trabalhar esse autoconhecimento em nível individual, em nível de empresa, para a gente poder ver também, tá, as questões que a gente está exigindo aqui também estão sendo justas com essa pessoa? A gente está conseguindo dar demandas de forma assertiva? Porque é isso, né? Às vezes as pessoas não têm metas muito definidas, já que tu precisa fazer isso. Como que eu faço isso? Né? Conforme também tu vai dar uma instrução para alguém, é super importante que a coisa esteja alinhada, já que eu espero isso de ti. Uhum. Né, então assim, até tal dia eu espero isso de ti, se tu tiver alguma dúvida tem fulano de tal, tem isso aqui, tem isso aqui. Tô dando recurso para que essa pessoa também consiga vencer alguns desses obstáculos, isso é super importante, isso é negociação, né, coisa que a gente aprende muito pouco na vida, né, porque a gente tem medo disso, né, porque isso é para as relações profissionais, isso é para as relações pessoais, né, eu gosto de fazer essa ponte, vamos pensar um casal, como é que vocês negociam as coisas? Isso é uma habilidade necessária na vida. Como é que eu vou chegar pra Jaque: "Ó, Jaque, olha só, não tô gostando aqui porque, tô me sentindo a casa um pouco suja, eu prefiro que a casa seja um pouco limpa, e aí como é que a gente vai fazer isso?". Eu tenho que chegar pra ti e falar isso. Não é uma conversa legal, é uma conversa que envolve emoções desconfortáveis, e cada pessoa vai ter suas respostas do seu aparelho, do que aprendeu aí isso ao longo da vida. Mas a arte de negociar é algo importante que eu gosto que as pessoas treinem isso na sua vida, tanto na sua família, né, quanto no seu trabalho, enfim, em qualquer circunstância. Até, sei lá, numa consulta médica. Tá comigo, né, eu, por exemplo, um psicólogo, né, eu gosto que os pacientes: "Ah, não sei o quê, mas Rodrigo, eu não vou conseguir fazer isso agora". Tá bem, eu vejo, tem uma coisa que é da minha expectativa aqui.
né. Então, se a pessoa tá me dizendo que não vai conseguir fazer isso agora, eu não posso cobrar isso. A pessoa tá sendo justa aqui comigo, transparente frente a isso. Então como que a gente pode acordar para que a gente consiga ter uma aliança de trabalho forte? Que importante isso, que importante. E aí eu já fiquei pensando aqui, né, ó, um outro tema para a gente trabalhar é negociação, Uhum. né, porque realmente nós existe muito uma crença e de novo, acho que é algo que é muito forte na nossa cultura, e eu não estou desqualificando aqui, eu amo ser brasileira, amo ser gaúcha, mas tem alguns pontos que são maravilhosos, que é a nossa flexibilidade, o nosso humor, a nossa alegria, mas tem algo que é ruim, que em alguns momentos não dá conta desses aspectos mais, racionais, mais pragmáticos, que é isso, que é horário, que é e esse aspecto que é adulto, que é a negociação, Uhum. de poder estar entendendo, bom, quais são as condições que a gente está fazendo. E tu estava falando, eu estava me lembrando do Lucas Rosito, Aham, querido. que o Lucas, ele como ele trabalha muito com a performance de atletas, então ele coloca a performance vindo até inclusive da dança, né, que a Uhum, palavra performance não é tanto do business, mas vem dos dançarinos que estavam ali buscando uma performance, e que está alicerçada em 3 pilares, que é a dimensão das pessoas, a dimensão do tamanho do desafio que a pessoa quer, o que que realmente tu queres para tua vida, que é isso, olha exato. como é que tu começa, a primeira pergunta para esse colaborador é o que que tu quer, né, qual é Uhum. o significado desse trabalho. E o contexto que a gente está inserido, né, que a gente não pode desqualificar. Eu acho que até já contei aqui, de vez em quando me desculpem, né, gente, se eu sou repetitiva, mas é que tem algumas histórias que marcam muito a gente. Uma vez de um aluno que me disse: "Não, já que tu não é pontual", eu digo: "Mas como que eu não sou? Hum, Eu chego na hora, a gente quando começa a aula, já estou com tudo marcado". Ele disse: "Não, tu é pontual para começar, mas não para terminar". uhum. E aquilo me impactou, porque na minha noção, na minha referência de pontualidade, eu sempre olhava muito para o ponto inicial, Inicial. e não início, meio e fim, tá. E aí esse aluno me trouxe uma outra perspectiva, realmente, porque ele vinha de um contexto que a pontualidade dava conta do processo todo, né. E sabe, Rodrigo, que essa situação dessa pessoa que eu mencionei aqui, compartilhei com vocês, é alguém que, na verdade, estava passando por um momento, então tinha muita coisa da pessoa, Hum, e talvez o ruim dentro da organização é que as pessoas não perceberam o quanto que essa pessoa por que que essa pessoa mudou. hum. Essa pessoa não era assim. Você não teve marcador Não claro. teve um marcador, então isso está acontecendo agora, né, e aí veio só realmente pela cobrança do sintoma, pela falta da como no processo produtivo, daí alguém começa a sinalizar, e foi muito legal, porque quem pediu para que a gente fizesse uma conversa e que a gente pudesse estar olhando o que que será que estava acontecendo, foi o diretor, olha como é importante um líder. Uhum. O líder disse: "Jaque, conversa para a gente entender o que que é que está acontecendo, né". E na verdade essa pessoa estava, numa crise depressiva forte, né, vivendo um momento depressivo, e sendo diagnosticado como uma pessoa depressiva, e Uhum. não um momento de Um tristeza, episódio, um né. episódio. E aí sim, aí na verdade essa pessoa então daí eu indiquei para uma colega, e a colega quando foi fazer a avaliação e começou a acompanhar, na verdade era alguém que tinha transtorno de déficit de atenção, Uhum. e que ficava trabalhando ao lado de um lugar que era quase o lugar do cafezinho, onde as pessoas estavam indo toda hora, onde as pessoas estavam, né, todas circulando. Então tu imagina o sofrimento para essa pessoa se manter concentrada numa condição física do escritório, né. Então, quantos fatos a gente tem realmente para olhar, mas é isso que tu diz, a vida não para, para a gente dizer: "Para a cena, vamos congelar, vamos resolver aqui", daí depois Uhum. dar o clique para seguir. Mas tem realmente que agora como é bacana quando tem alguém que está disposto a olhar, né, e também estender a mão para alguém que também está num momento porque às vezes acho que quando a pessoa está numa crise muito grande, fica difícil para ela também levantar a mão, né. Super, super, né, e eu acho que é isso, assim, né, por isso que eu acho que a gente também precisa treinar esse olhar um pouco mais sensível, né, das lideranças frente a isso, né, porque também a gente vem de uma né, assim, de um ponto que tem um discurso de minimização de algumas coisas que ok, né, vamos, né, pensando em forma até, social, assim, né, então como é que a gente pode treinar uma sensibilidade para isso, né, poder fazer, como se fosse uma espécie de protocolos para que a gente pudesse "Tá,
deixa eu ver se eu esvaziei todas as possibilidades para poder ajudar essa pessoa aqui. Sim. Né, e para que essa pessoa também pense isso, né, o que que eu espero de ti? Por isso que eu acho que é importante, por exemplo, desde uma contratação, tudo isso tá bem alinhado, né. Então o que que eu espero de ti? Né, não só da parte burocrática da coisa, né, mas o que que eu espero de ti aqui enquanto Jaque, enquanto minha funcionária, né. Jaque, se tiver algum problema, eu quero te colocar me coloco à disposição aqui frente a isso, dá pra gente poder conversar, enfim, vai ter coisas que eu sou exigente, que é do mundo, né, mas se sair alguma coisa, eu tô flexível, eu também tô aberto a ter essa conversa que não é legal. Porque não é legal a gente ter que parar o nosso tempo, fazer tudo, né, ter essa nossa agenda toda desenhadinha, agora eu vou ter que parar e escutar já que às vezes é necessário. Muitas vezes é necessário. Uhum, E isso não é perda de tempo. Tanto que eu sempre pergunto para quem é líder, qual é o tempo que tu tem na tua agenda para as pessoas? uhum, Tá, porque tem que ter esse tempo. Tem algumas dicas, né, que eu quero que tu possa fazer um aconselhamento para as uhum, pessoas, algumas dicas, mas antes disso, bater num tema que é necessário, porque a gente está falando muito dos tempos atuais. uhum, E hoje a gente vive momentos de redes sociais, hiperconexão e o tempo inteiro com o celular, com coisas fazendo esse excesso de estímulos. perfeito. Qual é o impacto disso em relação ao aspecto da procrastinação? Uhum. Eu gosto muito de pensar assim, né, que enfim, procrastinação começou a ser muito, né, recorrente aí devido a todas as transformações sociais que a gente está tendo em tecnologia, enfim, hiperconexão, bem como tu trouxe. E o nosso cérebro ele não foi feito para tudo isso, né. Ele não dá conta de tudo isso, né. Se eu chego às vezes no final do dia eu tô exausto, não sei como é pra ti, mas eu tô achando: "Meu Deus do céu, eu preciso sair". Lembra que a gente conversou uma vez e falou: Uhum. "Rodrigo, desculpa a demora pra te responder, mas eu só deixei para outro dia, porque senão eu não consigo, né, me desconectar disso, assim, né". Então, primeiro, o nosso cérebro não é feito pra isso, né, então acho que já começa aí. Claro que vai ter a gente vai começar agora a conhecer melhor, estamos conhecendo melhor os impactos que isso tem na atenção, os impactos e mais uma vez, isso não significa mais uma vez que a gente esteja falando de patologia. A gente está aqui falando de respostas do nosso organismo frente a mudanças do contexto, né. Então assim, é claro que, tem um impacto, né, assim, eu tenho mais recursos prazerosos para eu conseguir aliviar as minhas dores emocionais, as coisas que são desconfortáveis. O que antes eu preciso eu não tinha celular antigamente, vamos inventar isso, né, eu não tinha celular, eu tenho que fazer um TCC. Eu não tenho muita opção do que fazer, né, sei lá, na época dos nossos pais, eu tinha que ir lá na biblioteca pegar eu não tenho muita opção do que fazer. No máximo eu posso ali conversar com os meus amigos, posso ali reclamar, posso fazer alguma coisa, mas agora eu tenho uma coisa na mão, que é, posso ficar aqui me anestesiando o tempo inteiro. E é uma maravilha, gente, eu não tô dizendo que eu não faço isso, eu faço, né, mas porque é uma maravilha, é uma Também descarga, faço. assim, né, é uma descarga mental, assim, meu Deus, e uns conteúdos bobinhos, coisas que eu não preciso pensar, melhor ainda, né. Então é mais estratégias para que a gente possa utilizar como função, por exemplo, de esquiva. E tá bem, né, eu acho que um pouco de esquiva mais uma vez, sempre digo, né, a diferença do remédio e do veneno é a dose, né. O que a gente precisa né, ver aqui é o quanto que isso atrapalha, o quanto que isso dá de prejuízo para ti. E isso é uma avaliação que é individual, não tem como eu, Rodrigo, dizer: "Ah, o que isso aqui é o ponto X e esse" não. A Jaque vai ter o seu, né, mas a mesma coisa que eu vou falar, alguém que trabalha com publicidade. Como que vai se desconectar do mundo, assim, né, da realidade que é onde hoje é o campo deles, Uhum. né. Então, assim, é a gente poder pensar, sim, com certeza isso tem impacto, né, mas é isso, assim, quanto que a gente, é porque a nossa mente não é preparada para isso, nosso cérebro não está adaptado a isso. E agora a gente vai começar a ter esses tipos de respostas que a gente está tendo aí, né. Tô aqui conversando contigo, né, já que tá dando aula, eu tô aqui mexendo no celular embaixo da mesa, né, aqui. Por quê? Aqui é muito desconfortável de se estar, né, então eu posso aliviar aqui um pouco. Uma das 1000 funções que se pode ter, né, enfim. Não sei se responde a pergunta, É, Jaque. acho que acho que sim. Para mim responde, e aí as pessoas vão aqui fazer perguntas, depois deixar nos comentários e tudo pra gente, né, podendo tem os contatos do Rodrigo, estão o tempo inteiro aqui nos acompanhando também, para poder seguir a conversa, poder assistir a nossa hipocrisia lá, que com certeza tem muitas instruções, dá conta de muito desses temas, que é o dia a dia de vocês, mas o quanto que a gente precisa estar pensando isso, né, será que nós estamos mais procrastinadores ou mais distraídos? Uhum. E diante do é isso, a vida nos oferece, a gente não vai parar a roda do mundo. Não, nunca. Agora como que a gente se readapta
a essas novas demandas. Uhum. E o quanto isso é importante. Eu sou uma que eu tenho me treinado a acordar e não sair olhando o celular, e é super desafiador, porque hoje o despertador Sim, tá tudo aqui. ali, né. Eu tenho me treinado a quando eu vou ler e eu deixar o celular longe, porque senão a gente fica vibrou, o nosso cérebro já vai. E realmente a buscar alguns momentos que sejam momentos mais esses dias eu estava conversando em casa, conversando com o meu marido, que já esteve aqui com a gente também, já participou de um dos episódios, o Alexandre, e aí eu estava dizendo para ele o quanto que eu tenho, em alguns momentos, gostado, porque enquanto eu tô, na ativa, enquanto que eu não tô olhando o celular, então às vezes eu passo em treinamento, eu passo em imersão, ou quando eu tô nas palestras, eu deixo aquilo me dá um alívio, porque eu tô em estado de flow, Hum. eu tô ali, aqui e agora. As 2 os 2 pés ali, e presentes realmente desfrutando, porque senão quando tu vê a gente está o tempo inteiro acompanhada, e isso tira o nosso foco mesmo. Muito, 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 porque aí você tá no momento presente, né, a gente poder treinar um pouquinho a nossa atenção pra isso, porque a atenção também é treinável, né, em muitos aspectos, assim, né, onde eu vou direcionar, onde eu vou colocar a intenção, né, do que eu tô fazendo, assim, e por isso que eu sempre digo, né, eu acho que é do psicólogo jargão, invista em autoconhecimento. Porque eu só vou saber também onde eu vou colocar essa intenção, no que é valioso pra mim, no que é importante pra mim, o que que eu quero, né, qual que é o meu objetivo, qual que é o meu norte, qual que é a minha bússola aqui, pra onde que eu tô querendo caminhar, né. E que isso é pessoal, a Jaque tem o norte dela, eu vou ter o meu. Mas aí eu estava pensando também, né, Rodrigo, eu te ouvindo agora, o cuidado que a gente tem que ter também para a gente não se anestesiar, Uhum, porque lá pelas tantas, quando eu vou também direcionar minha atenção somente para aquilo que eu tenho interesse e tenho foco, eu posso estar perdendo na curiosidade, eu posso estar, perdendo de também me deixar levar por outras descobertas, e realmente o risco, porque isso que tu falou dos alunos, infelizmente a gente vive muito isso, e está tendo agora pesquisas mostrando o quanto que as crianças estão tendo de novo evolução de aprendizagem por não estarem com o celular dentro da aula. uhum, uhum. Já começamos a ter respostas diferentes. Por que que nós adultos não aproveitamos isso das crianças e não trazemos isso para nossa realidade? Porque hoje é exatamente isso que eu vejo. Eu não estou interessado, eu já me desvio. Uhum. Então a gente também não está treinando muito a nossa tolerância à frustração, nossa tolerância ao tédio. Que é uma parte fundamental da nossa caminhada, né, ser por exemplo, eu queria ser psicólogo, né, sou psicólogo hoje em dia. Amei toda a graduação? Não. Amei todas as disciplinas que eu tinha? Claro que não. Mas é o quanto que eu também consigo estar atento às coisas que eu vou escolher ali, né, na minha trajetória de o que que eu quero pra mim, o que que eu não quero pra mim, porque até o Uhum, que eu não quero é importante, uhum. né. Por se eu sentir esse desconforto, por isso que eu disse, cada emoção tem uma função. Se eu sentir desconforto, a forma que a Jaque conduz determinada situação ali não combina muito comigo. E isso eu já também já tô fazendo uma escolha consciente de quem eu sou, do que eu quero ser, pra que lado que eu quero, né, me direcionar e tá bem, né. Esse é o ponto. E assim, a gente precisa dizer, ele foi um baita aluno. Um prazer, ter sido tu vê como a vida ela nos traz coisas boas, né, e como ser professor, ser professora é algo incrível, porque são tantas vidas que passam pela gente, e são vidas são assim como aqui a gente está conectando mentes e corações, também quando a gente é professora a gente conecta muito, e eu te tenho muito presente na sala de aula, e olha que são tantos alunos, são Sim. tantos anos, estou fechando com 20 anos de PUC, de como professora, também nos MBAs, e eu te tenho muito presente, né. E então é isso, e essa eu acho que é uma postura madura, hã, por exemplo, a área organizacional não era tua área de interesse, É, mas eu em nenhum momento tu fosse um aluno displicente, tudo é a maturidade, ok, eu não vou colocar não é meu foco maior aqui, eu estou descobrindo através dessa emoção que essa área não é minha área de interesse. uhum. A minha área de interesse conversa aqui, então aqui eu vou me dedicar mais, aqui eu vou ser, mais intencional. Ok, isso não tira mérito, ao contrário, mas a maneira como tu lida com essa frustração, isso dá o mérito. Exatamente, né. E é bem isso que tu trouxe, assim. Mas se eu não tivesse, por exemplo, noções de psicologia organizacional, como é que eu vou falar com um paciente meu da clínica sobre o trabalho? Sim.
é uma coisa recorrente, né, no meu consultório, assim, trabalho, porque as pessoas, né, enfim, é uma parte Trabalha com adultos, né? exato, é uma parte, e, né, da identidade da pessoa, como não? Hum. Né, então tudo a gente transforma ali, né, em conhecimento. Bem isso. Eu estou olhando aqui, Rodrigo, assim, tem uma série de questões que também queria, mas isso daí é bom, porque fica o gostinho de quero mais. Eu sempre coloco, assim, a possibilidade da gente conversar mais. No momento que a gente está indo para o final, o que que tu, o que que as pessoas, o que que tu daria como conselho, como dica para as pessoas diante desse cenário de vida, que as pessoas possam viver uma vida melhor? Né, e realmente, assim, conselho, com toda a tua trajetória de Perfeito, consultório, do que tu tá vendo hoje em termos de saúde mental, o que que tu deixaria como agora é um momento de mentoria, perfeito. uma mentoria coletiva? Você é um pouco repetitivo e vou adicionar um pouquinho a mais aqui. Eu acho que primeiro investir em autoconhecimento é primordial, assim. E eu acho que, frente ao autoconhecimento, uma coisa que, eu tenho aprendido também muito com os meus pacientes, né, com, né, meus processos internos, assim, hã, abertura. E abertura significa a gente poder ser o mais verdadeiro conosco e com o mundo, né. Tem dificuldades que eu, Rodrigo, tenho, que eu não gostaria de ter. E que eu, às vezes, tenho vergonha, por exemplo, né, vamos trazer aqui uma emoção que é desconfortável de se sentir, né, mas como é que eu vou trazer isso para o mundo sendo justo comigo e sendo justo com quem tá na minha volta, né. Então acho que isso é uma coisa que, né, assim, dentro dessa autenticidade, trazer essa verdade, né, é o ponto principal que eu digo, assim, pra, né, seja quem tu é, né, dentro das partes mais legais de ser quem tu é e das dificuldades também, né, porque todo mundo vai ter. Isso é básico da vida, mas se tu puder ser o mais transparente e verdadeiro contigo e com os outros, tenho certeza que a tua qualidade de vida vai aumentar em qualquer âmbito que tu estiver, né. Hum. Tu vai selecionar quais ambientes tu quer estar, quais ambientes te aceitam como tu é. E isso é o que a gente mais quer, né, que a gente começou falando aqui. Nós, seres humanos, queremos ser aceitos, né. Então se é pra ser, que seja por quem nós somos, né. Então, é isso. Olha, eu tô fechando, nós estamos fechando aqui, mas eu preciso fazer uma outra pergunta, porque eu fiquei porque aí tu vai falando, eu vou pensando. Mas não tem o risco só da pessoa se acomodar? Eu acho que, Qual é a diferenciação da aceitação uhum. e da aceitação que traz uma questão disso da eu me aceito como eu sou e eu tô lidando melhor comigo mesmo, mas também do risco de não, ficar preso. Perfeito, perfeito. Né, porque existe uma coisa, né, aceitação e resignação, né, 2 Isso. conceitos totalmente diferentes, assim. Poder aceitar quem a gente é, a gente poder olhar com responsabilidade, com verdade aquilo que nós somos, né, e a gente poder também trabalhar aquilo que a gente precisa melhorar, né, de acordo com o que tu quer, com o que é estratégico pra ti, né. Se resignar, eu acho que é aquela música que eu sempre uso de exemplo: "Eu sou Gabriela, eu nasci assim, morri assim e vou morrer assim". Não, isso aqui tu tá fechado. Isso aqui é um exemplo, né, de esquiva. Eu tô fechado para o mundo e eu não quero, né, que o mundo me impacte, então vou me proteger. Eu acho que a gente poder se aceitar é a gente poder estar aberto para o mundo, né, e a gente poder aceitar algumas coisas, poder olhar com carinho, poder olhar com cuidado e a gente trabalhar em cima disso. E poder saber quais são os nossos pontos fortes para determinadas situações e quais são os nossos pontos que precisam se desenvolver. Não são nem pontos fracos, eu não gosto de chamar de pontos fracos, pontos que precisa desenvolver. Porque todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem as coisas que conseguiram treinar e todo mundo vai ter suas faltas. Sim, que lindo. Hã, Rodri, obrigada, 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 que coisa boa estar aqui contigo. E, que coisa boa poder estar também, com um grau de abertura, porque toda vez que eu te escuto na sala de aula aqui, eu vou falando contigo e a minha mente vai pensando e eu vou também tendo uma oportunidade de ressignificar. Então, obrigada pela tua gentileza, que bom Eu que que a gente agradeço, Jaque. conseguiu, coisa boa que a gente conseguiu mesmo. E acho que esse também é um respeito, né, porque teve momentos que tu disse: "Ah, já que agora vai me a eu tô com muitas coisas, então eu preciso priorizar", Uhum. tá. Então a gente conseguiu esse momento, tenho certeza, espero que tenho certeza é forte, mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham feito anotações, porque são temáticas fundamentais para a gente poder seguir levando a vida. Porque eu acho que essa é uma escolha diária, qual é a vida que eu quero ter, como que eu quero buscar essa qualidade de vida. A qualidade de vida é algo que dá trabalho,
porque ela precisa desse investimento responsável na gente, generoso, como o Uhum. Rodrigo trouxe, fez questão de destacar, né, generoso, mas com essa autorresponsabilidade. Uhum. Mais uma vez, Rodrigo, obrigada. Eu agradeço muito também a sua companhia e eu vou ficar contando com a sua parceria para que possa estar compartilhando, encaminhando para amigos, com colegas, com pessoas que vocês entendam que essa temática tão urgente, tão necessária, tão atual, ela também possa chegar para mais pessoas. Obrigada pela companhia e até mais.